Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN, que hoje recebe o médico, psiquiatra, escritor e palestrante Roberto Chiniachik. Roberto Chiniachik, que recentemente lançou o livro Os Segredos das Apresentações Poderosas. Pessoas de sucesso sabem vender ideias, projetos e produtos para qualquer plateia, lançado pela editora Gente. Chiniachik, muito obrigado pela Ô sua Milton, gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. é Um um bom dia. prazer, bom dia. É sempre um prazer estar aqui Tudo conversando com você. começa na comunicação para se vender ideias, projetos e produtos? Olha, através dos tempos, as competências necessárias para um profissional se destacar, elas vão mudando, evoluindo, e eu diria que hoje as três competências que são fundamentais são liderança, a capacidade de vender e a capacidade de convencer. Muitos profissionais, muitas empresas se equivocam achando que o melhor produto vence sempre. E não é assim. Nós precisamos hoje liderar, vender e convencer. Vender é um problema grave no Brasil, porque a maioria das faculdades de administração até hoje não tem curso de vendas. Ou seja, não, eu sempre costumo. Eu estava em Fortaleza esses dias e perguntei: quem fez administração? Aí 200 participantes levantaram a mão. Quem de vocês teve a cadeira de vendas? Aí ficaram 3 ou 4 pessoas, ou seja, e o processo de vendas é o processo de comunicação, é o processo de convencimento, é o processo de influência. E aí é importante deixar muito claro para quem está nos acompanhando aqui no mundo corporativo que quando nós estamos falando em vender, é vender a sua própria imagem, é vender uma Exato. ideia, não necessariamente produto ou serviço. Agora, nós precisamos aprender a vender produtos e serviços. O ano passado, eu assisti pelo menos 200 palestrantes diferentes ao vivo no mundo. Por quê? Quando eu vou fazer uma palestra num seminário, os Estados Unidos tem muitas convenções que são 20, 30 palestrantes. Eu procuro sempre assistir todos, porque já que estou lá, eu procuro dar um jeito, nem sempre a gente agenda. A frase que mais me tocou dessa tonelada de palestras foi: empresários, lá é tudo bilionários, né? Empresários bilionários adoram vender, empresários falidos adoram produzir. Quando eu converso, principalmente nas convenções de pequenos, médios empresários, a gente vê a paixão do sujeito porque ele criou um produto, porque ele está construindo um processo. Quando a gente fala com os empresários que estão ricos, você vê que o sujeito já chega para você, ele já chega vendendo alguma coisa, ele já chega fazendo uma parceria, bolando um negócio. E isso fez com que hoje, eu diria, todos os profissionais precisam ser, entre aspas, grandes palestrantes. E não é falar bonito. Eu vejo assim, tem muitos cursos de oratória que ensinam a falar bonito, né? Que você, olha, eu estou aqui, eu quero primeiramente agradecer, e isso eu faço em nome do diretor da escola. Gente, não é mais isso. Essa mudança tem uma frase, né, que os professores de palestras, eu me considero um professor de palestra, antigamente era assim: Demóstenes, que era o grande orador, né? Quando ele terminava uma apresentação, as pessoas pensavam assim: como ele fala bem. Aí veio o Churchill como exemplo, né? Quando o Churchill falava, os ingleses diziam: vamos para a guerra. Ou seja, vai para uma ação. O palestrante moderno, o empresário moderno, ele tem que ser o Steve Jobs. Quando o Steve Jobs apresentava um produto, todo mundo falava assim: eu quero ter um. Então, hoje, o empresário, seja um médico, então, às vezes, o médico, ele é um grande cirurgião plástico, só que ele não sabe, entre aspas, apresentar, vender a cirurgia plástica com ele. Então, ele explica bem, mas ele não mostra a competência, ele não mostra que ele sabe. E aí, como nós estamos falando aqui para uma diversidade enorme de profissionais, muitos devem pensar o seguinte: mas a função que eu exerço, eu não preciso fazer palestra para grandes públicos, Não. eu preciso convencer o meu interlocutor. Essa arte do convencimento do interlocutor faz parte desse processo de palestra? Olha, no livro O Segredo das Apresentações Poderosas, eu falo o seguinte: a maior parte dos leitores fazem apresentações para uma ou para duas pessoas. Então, você vai fazer uma apresentação para o seu chefe.
é uma pessoa, mas você tem que saber que ali é a sua chance. Então, quando eu escrevo lá a nova, todo dia. Nesse caso do exemplo que você nos deu, nós não temos uma audiência grande, mas nós temos uma audiência qualificada. Exatamente. E uma audiência que decide. Então, muitas vezes, na Nova eu recebo muitos e-mails de mulheres que querem subir na carreira. Eu não sou, eu sou injustiçada, eu sou desvalorizada, meu chefe não me reconhece. Aí eu falo, você se comunica bem? Você apresenta suas ideias ou você fica quieta na reunião? Porque eu sou uma pessoa introvertida. No meu contrato de palestrante tem uma cláusula dizendo o seguinte: no final da palestra o Roberto não vai sair com as pessoas. Eu descanso no tipo de Jung, né? Eu descanso ficando sozinho. Por exemplo, 2 dos meus filhos, eles descansam indo para a balada, sendo, tô cansado, vou sair. Eu não, tô cansado, vou ficar lendo um livro quieto. Então, agora, eu quando estou numa reunião, eu quando estou dando uma entrevista, eu quando estou fazendo uma apresentação, eu não tenho direito de ser introvertido. Eu tenho que falar. Então, os profissionais hoje que querem ser valorizados, eles precisam saber falar. Então, eu sou um gerente de vendas, mas eu não gosto de ter que explicar todos os dias. Meu filho, você tem que, explicar todos os dias, mas principalmente explicar bem feito para as pessoas se motivarem a fazer. No livro eu falo, as palestras, as apresentações, elas só têm 2 motivos, 2 objetivos. Ou o objetivo de fazer a pessoa ir para uma ação. Então, se eu falo com a minha equipe, você fala com a sua equipe, você é o presidente, você é o diretor, acabou a sua fala, todo mundo vai fazer o que você falou. Se a pessoa fala e ninguém respeita, sabe, a culpa é do líder, a responsabilidade por não ser seguido nunca é da equipe, é sempre do líder. Então você tem que levar ação ou você tem que vender. Seja uma ideia, seja um projeto, seja um produto, seja um serviço. E as pessoas não percebem isso, né? Então, agora, vivemos um período eleitoral no Brasil. Você, como especialista de comunicação, deve ter ficado de cabelo em pé que nem eu fico, né? Você olha e fala assim, nossa, essa pessoa tem toda a audiência. Não vou citar nomes, 2 candidatos a prefeito. Puxa, ele não preparou a apresentação, ele está falando de improviso. Gente, que chance, né? Por exemplo, o Mitt Romney foi lá e venceu o Obama no primeiro debate. Ele foi ótimo no debate, só que ele estava com o adversário quase nocauteado. Ele deu tempo do Obama respirar. Ele não foi para a televisão com a mesma agressividade, com o mesmo ímpeto que ele foi no debate. Então, não adianta, você tem que entender, assim, eu tenho uma chance de falar com o Milton Jung 30 minutos, eu tenho que me preparar, eu tenho que ter organizado para poder aproveitar esse momento. Então, quais são as estratégias que nós temos que começar a preparar para vender uma ideia, vender um projeto, vender um produto? A primeira coisa é determinar o objetivo. Então, o nosso ouvinte agora moderno, nosso Internauta? internauta, Eu né? costumo chamá-los de ouvinte internautas. Ouvintes internautas, né? Você vai falar com alguém, a primeira coisa que você tem que determinar é qual o objetivo dessa conversa. Não existe bate-papo para profissionais. Eu tenho que determinar. Eu quero vender 10 carros para ele, eu quero vender um carro sofisticado, eu quero conseguir o cartão de visita dele. Qual que é o meu objetivo? E eu não saio desse objetivo. O meu cliente vai tentar sair, eu não. Então, por exemplo, eu fiz a palestra do Bom para Todos, da campanha do Banco do Brasil. Quando eu converso com o diretor que está me contratando, Roberto, o cliente tem que ganhar, o colaborador tem que ganhar, o banco tem que ganhar, tem que ser bom para todos. Eu tenho que terminar essa apresentação e eles acreditarem que tem que ser bom para todos. Se eu sou um vendedor do que quer que seja, de carro, de bicicleta, de imóveis agora, eu tenho que falar, eu vou vender esse imóvel hoje para essa pessoa. E depois ele tem que organizar toda a estratégia para conseguir isso. Agora, então vamos lá. Você falou que a primeira coisa que tem que saber é traçar qual é o meu objetivo aqui. Isso. Traçado esse objetivo, Eu vou organizar a minha apresentação. A minha apresentação começa sempre colocando para o meu cliente
um desses 3 itens, ou um problema, ou um desafio, ou uma oportunidade. Um problema, Um ou um desafio, desafio ou ou uma uma oportunidade. oportunidade. Então, por exemplo, eu vou vender uma faculdade nova. Então, qual que é o problema? A maior parte das pessoas que fazem faculdade continuam desempregadas apesar de ter feito uma faculdade. O pai que está pagando, o chefe que está pagando, fala assim, é verdade, não melhorou nada. Aí o meu cérebro, o que ele pensa? Qual é a solução? Uma faculdade que tenha treinamento na companhia para que ele não tenha só conteúdo, ele tenha a experiência prática. Qual faculdade que tem experiência prática? Faculdade X. Uhum. Então, o problema é sempre o melhor. Que é, nesse sentido, o livro Problema Zoba, que é o anterior, ele é para isso. É assim, ganha dinheiro quem ajuda a resolver problemas. Tendência é sempre, quando você vai conversar com alguém, mostrar que eu tenho uma resposta para o seu problema? Vê, o mais importante, quando você olha as newsletters de comunicação, é assim, eu tenho uma solução para o seu problema. Isso está errado. Porque quando eu apresento o problema, eu ajudo o cliente a se sentir angustiado. Quando ele se sente angustiado, ele se interessa por comprar. Quando eu começo dizendo eu tenho a solução, eu não faço o cliente entrar na angústia. Se o cliente não entra na angústia, ele não compra. Se você observar, eu estava comentando que antes da entrevista eu estava conversando com a minha com a orientadora educacional de um dos meus filhos. Vê, ele não estava vendendo nada, só estava dizendo, Roberto, você pode viajar que ele vai passar, raspando nessa matéria. Ele me acalmou, eu não vou comprar nada. Eu não vou comprar nada. Mas quando esse filho ficou de 8 recuperações, que eu vi aquilo lá e que a gente analisou que ele podia repetir, quem é a melhor professora particular que existe? Eu não vou perguntar qual é o preço, não vou perguntar nada, porque 8 recuperações, o prospect angustiado, ele compra mais fácil. Então eu preciso ajudar esse meu prospect a sentir, por exemplo, agora a questão da violência em São Paulo. Se eu vou fazer a próxima campanha para governador, eu falo assim, quantos policiais militares precisam morrer para a gente começar verdadeiramente a agir? Pum, já destrua a situação e já abre o espaço para um novo governo. Então, começa sempre com um problema. E quanto mais angustiado o teu cliente ficar com a sua colocação, ele compra mais fácil. Tem as outras duas, tem o desafio. Você chega para o pai e fala assim, poxa, você quer que o seu filho não simplesmente passe de ano, mas seja competente para passar no vestibular. Não simplesmente faça uma faculdade, mas faça uma faculdade que ele tenha sucesso na carreira. É legal, mas não é o forte. O convencimento forte de qualquer apresentação é, tá ruim e vai piorar. E aí você apresenta uma solução genérica e depois você apresenta uma É muito solução comum a gente específica. ouvir das pessoas que elas reclamam o fato seguinte: se está difícil de vender, porque a gente não tem nem tempo para se comunicar, a gente mal tem tempo para oferecer o produto. Por isso que nas minhas palestras, em que eu formo apresentadores nas empresas, eu já ponho o slide do rapaz que vende no semáforo. Eu já começo a apresentação dizendo, ó, esse é um verdadeiro apresentador. O rapaz do semáforo, ele tem 30 segundos para te apresentar o produto, para te convencer a comprar e para receber. E atualmente ele recebe no cartão de crédito. Então, e ele não tem a opção de chegar na casa dele e falar assim, sabe, meu amor, eu tô sem dinheiro, porque eu só tenho 30 segundos para vender, e em 30 segundos não deu para vender. Ele tem que se encaixar nos 30 segundos. Então, eu vejo, eu digo isso até para os meus filhos que trabalham com vendas. Sabe, o presidente da empresa, o sujeito que manda, ele vai ter 15 minutos. Pai, mas 15 minutos? Aí eu já lembra do vendedor do semáforo? Agora, o vendedor do semáforo, ele não improvisa na hora que ele vai falar. Como ele sabe que ele tem 30 segundos, ele vende em 30 segundos. Então, ele já tem a maneira estruturada, que essa é uma outra parte. Nós fazemos a mesma palestra
E olha, eu inclusive me incluo, eu como palestrante profissional. Tem uma palestra chamada Revolução dos Campeões. Eu tenho 18 livros. 90% das palestras o público pede, a Revolução dos Campeões. Nós fazemos uma palestra só, uma apresentação só. O rapaz do semáforo, ele sabe que ele tem um texto. Ele não olha para a pessoa e fala, já que a senhora está de azul, quer comprar? Não sei. Já que o senhor está vestindo esse blazer marrom, não, ele não improvisa, ele já tem a apresentação estruturada. Você não tem que adaptar a sua fala ao público? A gente, nós precisamos dar uma adaptada, mas eu vou contar uma coisa para você. A maior parte é a mesma coisa. Quando você observa, eu digo isso agora voltando ao meu tempo de psiquiatra. Quando a gente começa a ser terapeuta, a gente imagina assim, que as pessoas, cada uma ser humano, vai ter uma história. O Shakespeare falou isso, né? São poucas as histórias na humanidade. Quando você tem pouco tempo e você é um vendedor bem preparado, você sabe a história e você entra naquela história. Por exemplo, se eu quero convencer palestrantes a fazerem bem as palestras, eu vou falar, olha, tem uma oportunidade. A maioria das empresas de telecom, os bancos hoje têm milhares de eventos. E todos esses eventos precisam de um palestrante. Você está sendo contratado? O que você precisa fazer para contratar? Seminário, Os Segredos dos Palestrantes Campeões. Você tem que estar com a mensagem bem estruturada. E você vai acertar. Essa é uma coisa que na minha opinião, é uma ilusão, de que você precisa fazer uma palestra para cada público. Mas, ao mesmo tempo, agora há pouco você chamou a atenção, dando um exemplo de um trabalho que você foi desenvolver, que o diretor da instituição disse: olha, eu preciso fazer com que todos saiam ganhando, isso tem que ser bom para todos. E havia, Isso, inclusive, um lema dentro do programa que aquela empresa estava desenvolvendo. E aí você trabalha em cima desse. trazendo um problema para esse público, trazendo um problema, que a empresa vai me dizer qual que é, vou angustiar esse público e vou apresentar a solução. Então, essa estrutura, ela é sempre a mesma. Então, a estrutura, até para ficar claro aqui para quem está nos ouvindo: apresenta o problema. Você apresenta o problema, você faz a pessoa se identificar com esse problema, aumenta a angústia, você apresenta uma estrutura de solução. Ali está, no meu caso como palestrante, o que a empresa quer que ele faça. É só essa adaptação. Vou dar exemplos para você. Vamos fazer uma mini palestra de 30 segundos. Hoje, 60% da população norte-americana está acima do peso. O Brasil está correndo o risco de chegar a 70% de obesidade. Obesidade causa uma série de problemas físicos, e sem contar a autoestima. Provavelmente, você que está escutando a gente hoje, que está acima do peso, se sente desconfortável para fazer exercício, para sair, para passear. Mas você já fez... eu estou ajudando essa pessoa a se identificar com o problema. Ela fala, mas você já fez muitos regimes e o que você conseguiu foi um monte de estrias porque você engordou e você emagreceu. Mas agora existe uma solução para isso. Acabou, eu vou ficar quieto. A pessoa vai ligar para o pessoal da CBN. Vocês cortaram a entrevista do Roberto? Eu quero saber qual que é a solução. Porque eu não quero mais o meu efeito sanfona. Uhum. Então, essa estrutura ela tem que estar montada. Quando Ô, você pessoal, eu não tenho nenhuma solução para emagrecer. assim, Não é a minha praia, tá? nós tratamos de outros assuntos, né? Nós estamos conversando sobre comunicação, apresentação, convencimento. Levando em consideração aqui o nome do livro que você acabou de lançar, Os Segredos das Apresentações Poderosas, nós falamos muito aqui do conteúdo, de como planejar esse conteúdo. Performance Aham. diante do seu interlocutor. Como é que nós trabalhamos isso? A primeira coisa que é importante é uma atitude de respeito. Então, se eu estou vendendo algo, eu preciso saber que eu estou servindo essa pessoa. O que a gente vê? Por exemplo, quando eu vou treinar pessoas de agência de publicidade, que geralmente tem uma parte de convencimento, porque eu ganhei 10 leões de Cannes. Quando você é o máximo, o outro já fala assim, bom, você vai ser o máximo, tá lá, eu não quero trabalhar com gente arrogante, até logo, tchau. Então, uma das coisas importantes é você sempre se colocar numa atitude de servir. Quem está falando tem que saber que quem vende não é importante. Importante é quem compra. Importante é quem está escutando.
eu preciso conquistar o direito. O que é conquistar o direito? Então, por exemplo, você, Milton, se você vai fazer uma apresentação sobre comunicação, você vai falar, olha, há tantos anos eu comunico, eu tenho que manter a audiência, eu tenho que saber que do outro lado alguém está escutando. Aí os caras, para você é fácil conquistar o respeito, mostrar que você conhece o tema. Mas tem pessoas que acabaram de sair da faculdade. Ele precisa conquistar o direito de estar falando sobre aquele tema. Sempre valorizar as pessoas, respeitar o tempo. Se o diretor te dá 5 minutos, você vai ter que falar em 5 minutos. Não adianta querer empurrar. Quando você estiver falando energia, as pessoas compram energia. As pessoas, então, não tem essa de eu estou cansado, eu comecei a trabalhar às 7 da manhã, já são 11 da noite. Então, eu preciso passar energia, eu preciso passar vida. E principalmente, quanto mais tranquilo você for com essa comunicação, essa conversa, mais efeito de venda, de influência você vai ter. Aí, para estar tranquilo, você tem de ser natural. E Exato. algumas pessoas temem, às vezes, de quando começam a se preparar demais, perdem a naturalidade. Por que que isso acontece? Você vai responder bem estilo chineche. As pessoas são muito preguiçosas. As pessoas são muito preguiçosas. Então, por exemplo, ah, se você... Vamos pegar um palestrante profissional. Você vai fazer uma palestra. Amanhã eu vou fazer uma palestra na Bahia para 1.000 pessoas. Gente, 1.000 pessoas estão lá para me escutar. Eu não posso chegar lá e simplesmente falar o que dá na cabeça. Eu tenho que me preparar. Então, a coisa mais importante, né? Atleta olímpico. Eu gosto muito de trabalhar com atletas olímpicos que estão virando palestrantes, porque eles sabem que tem que treinar. Então, muita gente fala assim, Roberto, como que resolve o medo de falar? O medo de falar se resolve de uma única maneira: treino. Treino. Eu sou médico, mas eu não cuido de gente infartada há 30 anos. Se alguém infartar aqui, eu vou ficar nervoso, eu vou suar, eu vou procurar fazer meu melhor, mas eu vou ficar inseguro. Por quê? Porque eu não treinei, porque eu não tenho experiência. Quando a gente vê as pessoas que, por exemplo, uma pessoa é gerente de marketing, aí o presidente fala assim, olha, apresenta esse novo projeto. Ela vai ficar nervosa. Qual o único jeito dela tirar o nervosismo? É treinar. Treinar. Então, lá no livro eu ensino. Primeiro eu treino sozinho, depois eu treino com amigos, depois eu treino com pessoas que eu vou pedir para me criticar. Quanto mais as pessoas me criticarem antes da minha apresentação, melhor. Esses dias eu estava dando uma orientação para uma universitária que vai defender a tese de doutorado. E ela falou, o que eu faço para ficar calma? Você arruma 4, 5 defesas de tese simulada e pede para essas pessoas te triturarem. Porque a minha insegurança não vem do que eu sei. A insegurança vem do que as pessoas poderão vir a perguntar. Então, medo, insegurança se resolve com treino. Se pegar a Fernanda Montenegro, maravilhosa, e falar, olha, você vai ter que preparar esse texto em 15 dias e vai lá com um ensaio. Ela vai ficar nervosa, não tem escapatória. Quer dizer, é preparar e refazer aquela palestra várias vezes antes dela realmente ser Exato, apresentada. exato. E saber, eu vejo muito isso, né? Assim, toda semana eu participo de convenções. Aí, e eu olho e vejo aquele diretor novo da empresa, gerente, fazendo apresentações absolutamente ridículas. Eu falo assim, pô, perdeu uma chance de conquistar o grupo. Nessa preparação toda, passa também a questão visual da palestra, porque muita gente se baseia principalmente no famigerado PowerPoint, Aham. e achando que aquele vai ser a salvação da lavoura. E, na realidade, boa parte das vezes acaba sendo o grande problema. Exatamente. Quando as pessoas fazem PowerPoint, você deve ver isso toda hora, né? Aqueles slides com letra, 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 número, número, número. Às vezes com um discurso quase todo escrito na tela. E a pessoa fica. Aí, várias vezes eu falo para palestrantes profissionais, por que você fala isso? Ele fala assim, Roberto, você tem tranquilidade, você tem experiência, mas eu não vou me lembrar, eu fico com medo de não me lembrar. Aí eu falo, por isso que eu estou falando, as pessoas são preguiçosas. E aí entra novamente a questão: se você treinar, você não vai ter esse tipo de problema. Você não precisa disso.
Vê, se você tem uma apresentação de 5 minutos, você precisa no máximo de 5 slides. Se você tem uma apresentação de 1 hora, você precisa no máximo de 20 slides. Porque quando você fica naqueles 100 slides, você já mostra insegurança. Porque todo mundo, né, com exceção de um grande palestrante que eu tenho admirado, chamado Gil Giardelli. O Gil inventou uma nova maneira de fazer a apresentação, que ele vai jogando slide em cima de slide. Mas, tirando o Gil, todos os outros palestrantes que eu vejo colocam muitos slides, eles já chegam e afirmam. O primeiro slide é: eu sou inseguro, eu não treinei, eu sou preguiçoso. Bom, vamos abrir um parênteses aqui, e entrar um pouquinho mais na sua vida. Aham. Por que você pulou da psicologia para a palestra? Ah, vê, é interessante, assim, ó, eu não sou psicólogo, né? Eu sou médico psiquiatra. Às vezes, quando as pessoas Isso. colocam médico, a gente vai lá no meu comentário e fala: não, ele não é médico, ele é psicólogo. Então, gente, eu sou médico, eu tenho CRM, aquelas coisas normal Uhum, de médico, tá? uhum. Eu era terapeuta e eu resolvi escrever. O primeiro livro que eu escrevi se chamava A Carícia Essencial, que falava da importância da conversa, do reconhecimento. E esse livro, que eu imaginei que ia vender 3, 4, 5 mil, vendeu 1,5 milhão de exemplares até a última vez que eu parei de contar. Deve ter vendido mais de 1,7 milhão. E as empresas estavam descobrindo, isso em 84, 86, que os seres humanos eram importantes. Antes disso, as empresas achavam que dinheiro, máquinas, era o que definia. Aí teve uma hora que as pessoas descobriram, os empresários, que as equipes eram importantes. Então eu fui chamado para ir nas empresas e falar sobre isso, sobre respeito ao próximo, sobre valores, sobre comunicação. Quando começou essa moda de palestras, eu fazia os seminários, porque antigamente não tinha, assim, até hoje as pessoas não imaginam que existem, por exemplo, convenções para 10 mil pessoas, 6 mil pessoas. Eu já fiz palestras no Estádio Azteca do México para 50 mil pessoas. As pessoas não sabem que o mundo corporativo, muitas vezes, 90% não viu esse tipo de convenção. Mas quando essas convenções começaram, eu já estava nas empresas, falando sobre liderança, falando sobre equipes. 1987, que começou essa moda, 88. O que você fez nas suas primeiras palestras que você jamais faria? De novo, É. olha, eu conto essa história. Teve logo no começo, o Brasil tinha alguns ótimos palestrantes. Porque assim, eu já tinha um mundo de palestras de 100 pessoas. O Brasil já tinha Marim, já tinha Marco Aurélio Viana, já tinha Bevenuti, tinha uns palestrantes. E organizaram, eu tenho um livro chamado Sem Medo de Vencer. Organizaram na Bahia, o IBAP, organizou com 10 palestrantes. E o nome do seminário era Sem Medo de Vencer. Todos os participantes ganhavam um livro meu, eu era o palestrante principal. Passaram-se 15 dias, 2 semanas, 3 semanas, depois do evento eles mandaram a avaliação. Dos 10 palestrantes, eu fui o 9º. Eu fui muito ruim. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a procurar entender como que era essa dinâmica. Então, respondendo a sua pergunta, eu tinha um estilo muito zen de conversar, muito pessoal. Aí eu entendi que quando você está com 500, com 1.000 pessoas, você está num negócio de show business. Quando a gente está lá naquele palco, a gente tem que entender que a gente é um artista. Eu entendi que eu não estava lá para dar informações, eu estava lá para tocar o coração das pessoas. Antigamente, olha, gente, isso funciona assim, desse jeito, eu percebi que quem conseguia tocar o coração das pessoas tinha mais poder. Que a comunicação é emoção. A comunicação é emoção. Ela é fundamental para que você consiga abrir a outra pessoa para as ideias que você está oferecendo. É tocar o coração das pessoas, né? Antigamente eu achava que quanto mais informações eu dava, melhor seria. E as palestras menos foram classificadas, com aquela tonelada de informação. Então fica indigesta a palestra.
nesse começo eu queria, não, eu estudei, eu fiz essa pós-graduação, vou colocar tudo, aí fica chato. Então você tem que escolher o que é Não importante. se deve abrir mão do conteúdo, porque afinal de Nunca, contas nós estamos nunca. lá para dar uma resposta para quem tem dúvidas ou para Isso. resolver os Ou problemas novas ideias ou para quem novas não ideias. sabe, né? Agora, não adianta querer jogar um caminhão de ideias também, porque você vai ter um efeito contrário. No nosso mundo de palestrantes, você tem palestrantes péssimos, você tem palestrantes ruins. Porque assim, ou você tem que ter muito conteúdo e você tem que ter muito show. Tem palestra que eu fiquei, graças a Deus, e vi gente subir e descer e vi poucos ficarem e a maioria não conseguiu subir. Quem não consegue subir? Quem não dá nem show e nem conteúdo. Quem fica limitado? Quem só dá conteúdo, geralmente o pessoal que vem da academia, eles acreditam só na informação, fica chato. Quem não fica? Quem dá só show. Porque conta 3 anedotas, faz uma brincadeira, não vou nem falar mais detalhes para não entregar. Então, mas essas pessoas, quando elas vêm, né, por exemplo, são mágicos, tem mágicos que fazem, mágicos que fazem ótimas palestras, mas aquele mágico que só faz mágica, aí põe 3, 4 frases, então ele sobe, fica aquela novidade, e depois os bons palestrantes, eles conseguem ter muito conteúdo e muita emoção, muito show. Essa é a combinação perfeita. Quando a gente vê quem fica nesses 30 anos, quem ficou, quem está no palco, né? Marins, são pessoas que, ao mesmo tempo que têm um conteúdo muito interessante. Eu até conto uma palestra que o Marins é um grande palestrante, e aí o danado fez uma apresentação, fez um comentário, né, assim, Goiânia. Goiânia. Gente, vocês acham que estar em Goiânia é pequeno. Aí ele abriu o PIB dos países. Goiânia está na frente do Paraguai, da Bolívia, o produto interno de Goiânia. Ele falou assim, olha, o prefeito de Goiânia administra mais dinheiro do que o presidente do Paraguai. Então, aqui em Goiás, vocês podem fazer uma revolução no mundo a partir daqui. Quer dizer, ele ajuda essas pessoas a se sentirem importantes num. Então, esses profissionais, eles pesquisam conteúdo, e quando eu vou fazer uma palestra com eles, eu fico atento, porque eu sei que eles vão arrumar conteúdo novo, ideias novas, eles não ficam se repetindo. Agora, só conteúdo não é suficiente. Conteúdo e show. Isso. Essas são as 2 características de um bom palestrante. E essa palestra pode ser lá no palco para 1.000 pessoas, pode ser também lá no escritório para apenas uma pessoa, aquela que vai lhe contratar. Eu conto uma história lá no meu livro. Eu precisava fazer um tratamento dentário desde os 15 anos de idade. Eu fiz faculdade de medicina, fui monitor da escola de odonto, e um monte de dentista falou, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. Aí, um sábado, eu tive um problema, parei numa dentista nova. E ela falou, Roberto, pô, cara, você é um sujeito da mídia, você precisa resolver essa questão dos seus dentes. E ela falou de um jeito que eu falei, eu preciso fazer. Só que, olha a frase que ela falou assim, eu estou terminando uma especialização nisso e eu posso fazer isso para você. Ou seja, ela me convenceu a fazer o tratamento, mas me convenceu a não fazer com ela. Ela estava acabando a especialização. No sábado eu saí de lá e comecei a ligar para amigos meus dentistas. Quem que é o chefe nisso? Aí ele indicou um dentista, eu fui. O sujeito falou, Roberto, você precisa fazer esse tratamento, isso, me deixou angustiado, porque o problema é isso. E ele falou, olha, a gente tem feito isso há mais de 20 anos, eu ensino isso na Europa, nos Estados Unidos, e isso já virou corriqueiro, não tem problema nenhum. O que eu falei? Quando que nós começamos? Então, vê, às vezes o dentista, a primeira dentista, ela me convenceu que tinha que fazer o tratamento, mas ela não me convenceu que ela era competente. Por isso que eu digo, e vê, ela todos os dias oferece tratamentos além do que o cliente foi lá. Só que ela não fez, eu imagino que nesses 20 anos ela aprendeu a fazer uma boa apresentação, mas se não aprendeu, o cliente não volta, porque não confia nela.
Tá certo. Aliás, eu imagino que cada um de nós aqui, e todos aqueles que estejam nos acompanhando no mundo corporativo, tenham histórias parecidas nível também, e lá você conta essa história sobre comunicação. Tá aqui com Roberto você. Chiniachik, que é médico, psiquiatra, escritor, palestrante, e lançou recentemente o livro Os Segredos das Apresentações Poderosas. Pessoas de sucesso sabem vender ideias, projetos e produtos para qualquer plateia, publicado pela editora Gente. A você que participou desse mundo corporativo, nosso muito obrigado e até uma nova oportunidade.